acaba de ser suspense. lançado nos Estados Unidos um livro que eu não li, naturalmente, ele acabou de sair lá, ouvi só apenas uma entrevista com o autor, e o livro chama-se A Grande Estratégia Americana e a Teoria do Homem Maluco. Do Homem Maluco. Do Homem Maluco. Madman Theory. Madman Theory. O que é a teoria do Homem Maluco? A teoria do Homem Maluco é uma ideia desenvolvida, vê lá tu por quem? Pelo Kissinger no tempo do Nixon, e que basicamente, no fundo, desenvolve algo que, se nós formos às origens, até está já no Maquiavel, e que no fundo é a ideia de que nas relações, na grande estratégia, muitas vezes é preciso criar um ambiente de intimidação de tal forma que o nosso adversário, oponente, o que nós quisermos, não saiba se nós somos ou não suficientemente malucos para fazer aquilo que dizemos que vamos fazer. E às vezes, diz ele, que basta a hipótese, 1% de hipóteses dele fazer aquilo que está a dizer que pode fazer para atemorizar. Depois ele desenvolve, quer dizer, com o Nixon isto não funcionou muito bem, porque o Nixon e o Kissinger eram muito racionais e, portanto, ninguém acreditava muito que eles, quer dizer, que o grau de ameaça se concretizasse. Porque tinha a ver com o contexto da guerra do Vietnã. Em particular com a guerra do Vietnã. Agora é diferente. Agora, apesar de ele nunca falar disto em termos de grande teoria, ele faz uma interpretação que diz que, porventura, com Trump, esta forma que ele tem de negociar, e nós nunca sabemos se o que ele está a fazer é apenas uma tática, nós já falámos disso aqui algumas vezes, uma tática do negociador imobiliário de Nova Iorque, ou se quiseres, do comerciante do suco de Marrakech, que é, quer dizer, não sei se já uma vez foste a Marrakech, ou um mercado árabe, quer dizer, eu cheguei a ver negociar, um gajo pede 100, uma pessoa oferece 10. E fiquei contente se trouxer por 40 ou 50. Portanto, e se levar mais de 50 já está a perder, já está a ser enganado pelo vendedor. Portanto, é um bocadinho essa lógica, não é? Mas depois varia conforme os mercados e os ambientes, e saber se parece americano ou se parece português. Os comerciantes também pedem preços diferentes, não é? Portanto, e ali ele é, quer dizer, aquele lado caótico e aquele lado de que ele está a dizer que vai fazer aquilo, mas isso é impossível. Uma pessoa racional não vai fazer aquilo. Com o Trump ficas na dúvida. Portanto, e aliás, ele desenvolve a teoria, que esta teoria do madman, não é? Portanto, do homem maluco, quando usada por quem tem de facto meios colossais, como é o caso dos Estados Unidos, pode funcionar. Pode funcionar. Ora bem, digamos, quer dizer, ele não analisa em concreto, isto saiu agora por coincidência, não é? Portanto, o livro... Um contra-argumento, que é uma coisa que os economistas designam como a inconsistência intertemporal de planos ótimos. Ou seja, ele não, ou um dia faz uma coisa mesmo muito louca para já manter... fez algumas impensáveis, não é? Exato, exatamente. Pois, por isso mesmo e, portanto, à medida que a história vai decorrendo, começa-se a traçar um perfil dele como menos louco do que... ou menos a fazer menos coisas padrões, do que aquilo que ameaça, não é? Que é a história que tem, e que tem levado, por exemplo, o Financial Times, que construiu, eu não me lembro quem é que inventou a expressão, que é o taco, sabes? Sim. Always chicken out. Aquele Trump always chicken down. Portanto, ele recua sempre. Mas ele, por exemplo, também discute isso precisamente nessa entrevista e diz, as pessoas dizem que Trump recua o autor sempre, do livro. O autor do livro diz, eu acho que eles estão a ver mal. Estão a ver mal, porque o recuo é algo que está previsto desde o princípio, não é? Portanto, é como um negociador. Eu estou a pedir 100 para ter 50. Portanto, quando eu recuo para 50, estou a obter aquilo que tenho. Quem me está a ver diz, ataco, voltou a recuar. Exato. Portanto, há aqui uma coisa que nós ficamos sempre um pouco baralhados. Eu estou a dizer isto, não quer dizer que ele esteja... Porque isto exige uma coisa que sobre Trump é muito difícil nós termos claro, que é aquilo que é a clareza estratégica. O que é que se quer no fim do dia? Se eu, quando estou a vender um imóvel, se calhar sei, neste caso é mais difícil, pelo menos nós que estamos fora, percebermos exatamente, até porque os sinais que vêm da administração nem sempre são coerentes. E neste caso concreto do Irão, o que é que se quer? Quer-se mudança de regime, quer-se destruir apenas, fazer uma coisa que, por exemplo, os israelitas, para eles é trivial, não é?
Eles sabem que em algumas circunstâncias, de 20 em 20 anos, têm que fazer uns ataques para destruir o que é o que eles têm feito no Líbano, não é? De 20 em 20 anos vão lá, limpam aquilo e depois ficam à espera que aquilo acumule outra vez, depois vão lá, estão lá outra vez 20 anos depois. Isso já aconteceu várias vezes, quer dizer, não é o ideal, não se consegue resolver o problema de vez, mas pelo menos não tem aquela ameaça existencial. Mas a situação de Israel é completamente diferente, é um pequeno país em dimensão, que sabe que pode ser arrasado de um dia para o outro, que Está na região. Está na região, não é, quer dizer, e desse ponto de vista dizer, epá, nós temos que eliminar as ameaças, os mísseis balísticos iranianos ainda não chegam aos Estados Unidos, não é? Sabe-se que eles já fizeram ensaios com alguns que podem vir a chegar. Dispararam-nos foi para a Rússia, portanto, e não iam carregados, não é? Portanto, mas aos Israel chegam, claramente, não é? Até chegam mais longe e há o tema da arma nuclear. Portanto, aí nós percebemos bem o que é que eles pretendem. Mas depois há outras coisas que, apesar para todos os efeitos, há uma área do mundo em que podemos dizer hoje a dependência, e depois discute-se muito isso, e há muitos textos interessantes sobre isso, e muita discussão, que é o objetivo primeiro é o Irão, o objetivo primeiro é a China, portanto, enfraquecer a China depende imenso, muito mais do Irão do que depende dos Estados Unidos, mas ao enfraquecer a China, está-se a enfraquecer Taiwan, está-se a enfraquecer o Japão, que ainda são mais, ou a Coreia do Sul, que em alguns aspectos ainda são mais dependentes dos hidrocarbonetos do Golfo do que, portanto, isto é um puzzle, digamos assim, O Japão. um jogo, um xadrez difícil de nós termos a noção toda. Agora, não há dúvida, eu ontem, aliás, vimos os dois, lemos um texto muito interessante, publicado na Free Press por um historiador económico, que é o Niall Ferguson. Que é muito bom. É uma referência. É uma referência. É uma grande referência, portanto, tem muitos livros, inclusive publicados alguns deles traduzidos para português, e ele faz uma comparação com o que se passou. Portanto, a pergunta é: estamos ou não a começar a Terceira Guerra Mundial? Enfim, nós às vezes não sabemos quando é que as guerras começam, não é? No caso da primeira soubemos, como ali agosto de 1914. No caso da segunda, começou quando? Começou quando a China invadiu a Manchúria, portanto, 1936. Começou quando a Alemanha atacou a Polónia, em 1939. Quando a Alemanha invadiu a França, em 1940. Quando a Alemanha invadiu a Rússia, em 1941. Quando os japoneses atacam Pearl Harbor, em 1941 também, final de dezembro. Portanto, quer dizer, mas seja lá como for, portanto, foi uma coisa que foi assim crescendo. E, portanto, se calhar nós sabemos, para termos a dimensão absoluta do que é que vai ser esta guerra, ainda vamos ter que esperar um pouco mais, ter um pouco mais de distância e de percepção. Mas há uma coisa que neste momento já estamos a ter percepção, e essa percepção é, nós estamos de uma zona que é crítica, quer dizer, é menos crítica do que já foi no passado, mas que continua a ser crítica em termos do abastecimento do mundo em hidrocarbonetos, petróleo e gás liquefeito, neste caso concreto, que é o Golfo. Durante muito tempo era aí que estavam as maiores reservas mundiais. Hoje em dia as reservas mundiais já estão espalhadas por muitos outros sítios. Rússia, Estados Unidos têm imensas atualmente, Venezuela, falámos disso há pouco tempo, portanto, e outros sítios, aqui a Argélia, Pogá, enfim, muitos outros locais, Mar do Norte. Tudo isso não existia nas crises anteriores. E a dependência energética diminuiu substancialmente desde 1973. E também a dependência do petróleo. Quer dizer, sobretudo nos países... Sim, mas a China também, desde não é? o primeiro choque, não é? Desde o primeiro choque há muito mais renováveis, há muito menos dependência de... Quer dizer, há muitas outras coisas diferentes, portanto, o mundo é diferente, portanto, a dependência é menor, o consumo não é menor, mas a dependência é menor. No entanto, todos já estamos a perceber, quer dizer, não é só preciso ir à bomba de gasolina aqui em Portugal, aliás, há países onde o impacto é maior, porque como aqui nós temos muito, digamos, não lhe posso chamar almofada fiscal, mas boa parte da fatia é fiscal, a possibilidade de amortecer um pouco o aumento o preço final. Não desaparece. Mas há outros países onde vai logo, não é? Agora estava também a ouvir um outro podcast onde alguém dizia que tinha metido gasolina nos Estados Unidos, tinha pago $72, quando habitualmente pagava 55. Estamos a falar de uma diferença bastante substancial, não é? Portanto, mais de 20% de aumento. Aqui não chegámos a esse ponto ainda. Portanto, ora bem, qual é a comparação que ele faz? É uma comparação em vários pontos interessantes, porque
na altura, o que era crítico da Primeira Guerra Mundial, portanto, estamos a falar de 1914, o que era crítico não era o petróleo. A economia estava muito globalizada, como está hoje. Quer dizer, enfim, foi uma outra globalização que depois acabou nos anos seguintes, Sim, com a exato. guerra e o que veio a seguir à guerra, mas tinha-se globalizado muito, dominado também por um império, só que na altura era um império britânico, portanto, que era, enfim, vinha do final do século XIX, ainda tinha praticamente toda a sua força. Ah, aquilo que na altura era mais crítico era o trigo, os cereais. E um dos sítios onde havia mais cereais, havia dois grandes polos de produção de cereais, os Estados Unidos, portanto o Midwest, e a Ucrânia, a Rússia. Portanto, a Rússia, enfim, não é só a Ucrânia, o sul da Rússia, as terras negras. Falámos disso muitas vezes quando foi a invasão da Ucrânia. Também foi um problema aqui, não também tão foi grave como não a tão energia. não tão grave como a energia, não com a mesma dimensão, e na altura com muito mais dependência. Um país como, por exemplo, o Reino Unido estava totalmente dependente, porque tinha quase apostado na agricultura, esvaziado os campos. Ficaram muito bonitos, os campos ingleses são muito bonitos, não é? Mas fora isso, não tinha produção e havia algumas áreas onde tinha 100% de importação para comer, não é? Portanto, o governo tomou medidas, um governo liberal, portanto, do Partido Liberal, portanto, o Partido Liberal na altura era importante ainda, não é como é hoje, o governo do Partido Liberal chegou a criar monopólios públicos por causa disso. E, na altura, o acesso aos cereais da bacia do Mar Negro, portanto, a bacia da Ucrânia-Rússia, hoje a Rússia, fazia-se também por um gargalo, um outro gargalo. E esse gargalo era os Dardanelos, portanto, o Bósforo dos Dardanelos. E é isso que está na origem da operação militar mais desastrosa da história do Império Britânico e da Segunda Guerra Mundial para os ingleses, que é a Operação de Gallipoli. Aliás, onde depois viria a destacar-se um militar turco muito importante, foi o Ataturk. Ele aparece em Gallipoli. Quem gosta de história militar é bastante fascinante o que ali aconteceu, os erros cometidos. Mas o Churchill também foi um bocadinho, digamos, bode expiatório, mas ele teve muita responsabilidade, porque as primeiras operações, que são ainda navais, nos correm logo mal, eram da responsabilidade direta dele, ele nem sequer leva o governo, portanto, ele era o primeiro Lorde do Almirantado, é assim que se chamava o ministro da Marinha, digamos assim. E para a Inglaterra é um lugar importantíssimo, não é? Para o Império Britânico era tudo. O Almirantado era tudo. Bem, mas aquilo corre mal. E muitas das medidas tomadas na altura, impostos, preocupação com um gargalo, que naquele caso são muito parecidas às de hoje. E a maior parte das decisões políticas correram mal. E, portanto, o texto é muito interessante por nos dar a noção de como é muito fácil cometer erros neste domínio e ter, sobretudo, em alguns casos, subestimar, noutros casos, sobreestimar. Porque, por exemplo, basicamente, é a superioridade bélica não te garante uma vitória numa guerra. Depois a Primeira Guerra Mundial teve muitos outros episódios, no fim acabou por a vitória ser britânica, mas não foi ali que foi... Correram enormes riscos. Ali correram muitos riscos e não tiveram sequência. No caso da guerra que estamos a assistir, o que é que nós vemos? Como tu referiste, resta entrada. Mas, por um lado, uma capacidade de ir eliminando as lideranças iranianas que é surpreendente. E desse ponto de vista, há também hoje, está neste momento até em manchete do Wall Street Journal, um texto em que eles tiveram acesso a alguns mapas, sobretudo do que os ingleses estão a fazer, dos ataques, e à forma como eles estão a fazer os ataques. E há coisas que vêm nesse texto, inclusive uma gravação que eles lá citam, que é a gravação de um agente da Mossad a falar em Farsi é a língua iraniana, com comandantes locais, não estamos a falar com comandantes comandantes locais do Exército Revolucionário, a dizer-lhes: os senhores fujam, desapareçam, não atuem, não reprimam o povo. E do outro lado, o homem é atrapalhadíssimo, porque, entretanto, os ataques não estão... Quer dizer, nós falamos destas pessoas mais mediáticas. Mas eles já atacaram as quadras que se mudaram para baixo de pontes. Entretanto, aparentemente, a Mossad ou os próprios iranianos dão essa informação
às Forças Armadas israelitas, eles mandam lá um avião e bumba, deitou a ponta abaixo e quem lá está embaixo também. Os membros das polícias estão a ocupar prédios onde eles não moravam antes. E mal eles entram, as pessoas fogem de todos os prédios porque têm medo que depois aquilo seja atacado. Porque há a percepção que eles não conseguem estar escondidos em lado nenhum. Até o momento, isto, quer dizer, nós vemos que há 1, 2, 3 camadas de lideranças de topo. Curiosamente, a parte militar, quando nós olhamos para aquelas pirâmides, a estrutura de poder no Irão é uma estrutura de poder que não é exatamente igual àquilo que seria a nossa expectativa naquilo que é uma ditadura. Temos, de facto, um líder supremo, mas o poder do líder supremo deriva muito de, por baixo dele, o poder estar dividido e haver rivalidades. Portanto, não é, digamos, uma coisa como o Stalin ou como o Hitler, não é assim um poder em que a unidade e que ele é unívoco, uniforme, não. Há o poder do IRGC, ou como é a Rússia ainda hoje, em que há o poder, por um lado, das Forças Armadas, digamos, do Exército Revolucionário, não é? Portanto, do Exército Islâmico Revolucionário. Por outro lado, há um outro centro de poder que é o Governo Civil, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, o Presidente e a parte, não, o Ministro da Saúde, o Ministro da Educação, essa zona que é outro centro de poder. Depois há, provavelmente, os clérigos, não é? Portanto, os juristas, que estão em omnes, que estão e tudo aquilo joga com rivalidades. Aquilo que se diz que este líder que morreu ontem, que foi eliminado ontem, estava a conseguir fazer é que ele conhecia bem estes mecanismos, já tinha estado em todo lado, aliás, tinha sido até presidente da televisão pública iraniana durante alguns anos, tinha sido porta-voz do Parlamento, tinha ocupado os lugares todos e conseguia, e tinha trabalhado muito perto do Khamenei, conseguia jogar com estes equilíbrios todos e fazer isso tudo. E agora ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer, se vai ser mais caótico, se vai ser mais radical, se vai ser menos radical, ninguém tem ideia nenhuma. Quem é que possa vir ou não substituí-lo, porque não é óbvio, porque por baixo também está um bocadinho esvaziado já, porque os segunda e terceira figuras também, algumas delas já foram eliminadas. E o novo líder, o Mojtaba Khamenei, a especulação sobre o que lhe aconteceu é maior que muito. Ontem especulava-se que ele tinha sido levado para a Rússia para ser tratado, portanto, sim, já tinha sido operado. Portanto, há muitas teorias sobre o que é que lhe aconteceu, mas eventualmente ele não estava a exercer o poder efetivo. Portanto, o poder real estaria neste que foi ontem morto. Portanto, há aqui muitas dúvidas, porque até ponto é que isto pode levar ao desmoronar da estrutura, a certa altura, a ver aquilo que já aqui uma vez referimos também, que é, em todo lado sempre um traidor. Portanto, há sempre uma altura em que aparece um traidor. Será que esse traidor tem espaço? Será que não tem espaço? Não creio que isto vá acontecer, o mesmo que aconteceu de maneira nenhuma parecido com a Venezuela. Não há Delcy Rodrigues equivalentes, até porque a estrutura de poder é de facto muito diferente. A estrutura de poder na Venezuela Pérsia, era completamente piramidal e aqui, como eu acabei de dizer, é uma estrutura com vários polos, portanto não é fácil chegar ali a alguém e dizer agora eu mando nisto, não é assim, portanto é muito mais complicado. Até que ponto é que aquilo pode acabar por as pessoas dizerem, epá, estamos a morrer todos, e atenção, dizem assim, aquilo é ideológico, eles nunca vai acontecer isso. Ponto 1, o Exército Islâmico Revolucionário, já é cada vez menos ideológico. É uma máquina de ganhar dinheiro, uma máquina de corrupção, e, portanto, o lado ideológico, fanático, inicial, é menor. E depois há outra coisa que não deixa de ser curiosa, portanto, porque uma das coisas que as pessoas às vezes se interrogam é, também, mas o Irão foi atacado, contra-atacou, o Hezbollah cumpriu a sua função, o Hamas, coitado, está quase, não tem papel nenhum, mas que é feito no Iraque também, lá há uns conflitos e tal, com as milícias xiitas, pró-iranianas, mas os Houthis. O que aconteceu aos Houthis? Estão sossegados? Os Houthis é a grande interrogação. Sabes qual é a explicação que eu ouvi? Sim, não sei se é verdadeira, se não é assim. Quando foi quando houve o problema no Mar Vermelho, portanto, em Aden, no Estreito de Aden, os americanos, até houve aquela famosa fuga de informação do WhatsApp. Não foi o WhatsApp, veio outra rede social, portanto, uma rede social mais encriptada, e na altura aquilo que eles estavam a fazer era atacar os lançadores de mísseis, não é? Atacar os lançadores de mísseis.
mas aquilo não estava a dar resultado suficiente, porque é muito difícil em um território montanhoso, com muitas grutas, muitos sítios enterrados, destruir completamente isso. E então eles mudaram de estratégia e seguiram um bocadinho a mesma coisa que os israelitas fizeram, que foi, vamos então atacar os líderes. E começaram a matar as lideranças úteis. E os úteis. E a teoria é essa? E a teoria é que os úteis, apesar da ideologia dos úteis, Estão não estavam para desorganizados. morrer, não é? Começaram a ver todos uns a seguir aos outros a morrer, quer dizer, e as pessoas aguentam, a certa altura, quando de repente já morreu o que estava lá à direita, o que estava lá à esquerda, o que estava atrás, e eu estou aqui sozinho. Por exemplo, este achava-se, não sei o que é que foi manifestar-se na sexta-feira passada, e apareceu cheio de guarda-costas à volta, e a fazer tweets, portanto, no X, a fazer umas espécies, estou aqui para coisa. Pronto, já morreu. Quer dizer, e repara, o outro que foi morto, que foi o líder das milícias, eles localizaram-no numa tenda, num parque de Teherão. Portanto, eles tinham-se largado os escritórios e estavam a operar a partir de uma tenda ou de uma cabana dentro de uma zona florestal de Teherão. Portanto, isto dá um grau de penetração dos serviços de informação, e neste caso eu creio que são sobretudo israelitas, absolutamente incrível, e que cria a percepção, uma percepção que vai ser horrível, que é, o gajo está ao meu lado, está a dizer onde eu estou, está a denunciar, não está a denunciar, terá isto mais resultado? E é impossível. não é? A tecnologia sim, há muita coisa que também está numa dimensão tal que esta é, de facto, pode vir a ser a guerra que mostra, sim. Que expõe mais o desenvolvimento da tecnologia. E os israelitas estão muito desenvolvidos nessa área. Sim, e a inteligência artificial a ser usada. Exatamente. A inteligência artificial não é Hoje, para quando se fala em tecnologia, tratar, IA. Sim, é para tratar uma quantidade imensa de dados num tempo mínimo. É para isso, sobretudo, que estamos a falar. Não é para, de repente, eu decidir onde é que vai cair Quer dizer, não vai, o míssil foi lançado e depois é lá um computador dentro que decide se ataca no sítio A ou no sítio B. Não. Não é para decidir alvos, é para tratar informação. Não, é para decidir alvos, mas não é ela que decide. Não é só que dá a informação suficiente para decidir num tempo inimaginavelmente curto comparado ao que era antes. Agora, temos de facto o problema do Estreito de Hormuz e da capacidade, portanto, que é a grande arma porque tudo o resto, enfim, a capacidade que tiveram nos primeiros dias de atacar alvos nos outros países do Golfo, sobretudo Emirados, que foi o primeiro a entrar nos Acordos de Abraão, o próprio Qatar, que era um aliado próximo do Irão, Oman, que tinha sido o país que a tentar encontrar um ponto de equilíbrio e negociação. Portanto, tudo isso começou a vir por aí abaixo. E agora, Hormuz, nós fizemos um programa sobre Hormuz a semana passada. Hormuz é, de facto, o gargalo, é o Dardanelos de 100 anos depois, não é? Portanto, tem esse papel. E ali a grande dificuldade em imaginar como é que se consegue reabrir as linhas marítimas. Estamos a falar, de facto, num espaço muito curto, muito apertado. Aquilo é muito apertado. E, portanto, não basta, e é muito fácil, quer dizer, os petroleiros são bizarros, mas que vão muito devagarinho, não é? Portanto, é um sitting duck, um pato sentado, que é muito fácil de atingir. Portanto, mesmo sem pôr minas... patos sentados lá. Hã? Há vários patos sentados. Há vários patos sentados. Neste momento lá, que não se conseguem sair de lá, não é? Portanto, temos uma situação... Mas há aqui um aspecto, Zé Manel, que é verdade que aquilo está bloqueado, mas uma das novidades dos últimos dias foi o facto de alguns daqueles navios terem conseguido passar. Quais? Os da Índia, do Paquistão, e nós não sabemos se os chineses também. Bom. Ou seja, isto torna esta guerra do lado económico tão detalhada como é a guerra bélica, estás a ver? Assim, mas há aqui esse estão aspecto, a conseguir atacar eles terem conseguido passar é um sinal, tem aspectos contraditórios, que é, por um lado, há esta, que estavas a dizer, portanto eles podem selecionar quem passa e não passa. Exato, estão a selecionar. Mas por outro lado, isso também significa que aquilo de que se tem mais medo, que é a minagem,
portanto, colocar minas. Não deve estar ainda, porque é muito, muito mais difícil passar num campo de minas do que passar, Sim, tem essa informação subjacente, tem não essa é? informação subjacente, Embora quer dizer, os canais estão abertos, quer dizer, pode-se passar. Pois. Não é aquilo Embora as dizer... indicações é que eles têm ido junto ao Irão. Eu não sei bem, porque há ali uma zona Eu em creio que eles que- só podem, é tipo mesmo autoestrada. Não, há só sítios podem- muito estreitos, muito Exatamente, estreitos. só O canal podem é passar- um canal relativamente estreito. Eu não sei para onde é que passa esse canal, se é mais junto do lado do Hormuz, que é Irão, se é mais junto do lado do Omã. Portanto, não sei responder isso. Mas há sempre esta dúvida. Agora, aquilo é tão estreito, que a coisa se vê, não Mas é? essa- Portanto, a gente mas de terra vê. Exatamente, Por isso é que mas é essa difícil. informação de que então se passam é porque o campo não está minado é apenas útil para o pós-guerra, estás a ver? Só nos dá a indicação de que a recuperação pós-guerra pode ser mais Sim, rápida. pode ser mais não é? rápida. Sobretudo isso. Mas Porque atenção, neste momento os era- danos são danos muito... nós já passámos por isto. Muito A chamada detalhados. guerra dos petroleiros da década de 80, não é? E que não foi gerada diretamente. Na altura houve minas, portanto mesmo. E portanto houve ali um período e aquilo levou muito tempo a recomeçar completamente, a retomar completamente. Na altura era presidente ainda o Ronald Reagan. Foi a altura em que a Marinha Americana fez, de facto, portanto fazia aquilo que também houve na Segunda Guerra Mundial. Portanto, estamos a falar de colunas de navios, não eram muitos, eram 2, 3 petroleiros, enquadrados por navios militares, não é? Portanto, por navios de guerra, para passar pelo canal. Portanto, o impacto todo que isto vai ter, vamos ver. Os países, a China e o Japão, já estão a libertar as reservas estratégicas de petróleo. Não sei o que é que fez a Índia. O Japão libertou ontem. Sim. Mas A China está com reservas anormalmente enormemente elevadas. altas. Portanto, tinha O que a coloca numa situação são de vantagem. Não é? vantagem relativamente, pelo menos no curto prazo, não é? É evidente que as reservas duram o tempo que duram, não é? Portanto, mas isso há um impacto, parecia maior do que aquele que está a ser Na China. na economia global, que é o próprio preço do petróleo, porque subiu logo para 100, já desceu, agora está novamente ligeiramente abaixo, portanto, mas depois as pessoas dizem, vai chegar a 200. Epá, Mas eu é acho que nós ninguém estamos sabe focados responder, só não é? no petróleo. Não te esqueças que tens petróleo. No caso da Europa, o gás é mais importante. É mais importante. Tens alumínio, Tenho alumínio, tenho pesticida, tenho fertilizantes. fertilizantes, Exatamente. tenho Portanto, tens fertilizantes, está mais, e vários tenho produtos. também um destes materiais Ureia, novos. que eu não sei. Ureia muito para bem. os fertilizantes. São É fertilizantes. fertilizante. Depois tens outra coisa que é importante para a transição. Tens alumínio e tens outras coisas que são importantes para a transição climática. Climático. Portanto, há aqui o risco é muito grande e agora a questão que toda a gente discute é quem é que desiste primeiro, quem é que desce alto primeiro, quem é que vai recuar primeiro. Portanto, e se a solução é alguém que de facto não há um recuo total, portanto, como A questão é como é que os Estados Unidos Pois saem justifica. daqui. Pois. quer dizer, Saem eles podem deste... sempre eles nunca no sentido de dizer 100, podem dizer já destruímos tudo o que tínhamos para destruir E vamos embora. e vamos embora. Portanto, que aparentemente também é o objetivo de Israel, ou podem querer fazer mais coisas. Há aqui algumas coisas que são delicadas, por exemplo, aquilo que estás a dizer, aquela história da ilha pode ser determinante nisso. Há uma ilha, a maior parte da exportação de petróleo iraniano, que a maior parte vai para a China, é canalizada a partir de uma ilha que fica no meio, mais ou menos no meio, enfim, não é bem no meio, é mais chegada à costa iraniana, do canal do Golfo Pérsico, sim. mas cá mais acima, digamos, no terço, mais próximo da boca do Golfo Pérsico. Ilha Keshme. Exatamente. Essa ilha é para lá que é canalizada, é de lá que estão os portos onde saem os petroleiros. Uhum. Foi anunciado pelo Donald Trump que ele já destruiu as instalações militares todas que havia para destruir nessa ilha e, entretanto, foram redirigidos para a região unidades de Marines. Agora, os Marines vão fazer o quê? Vão tratar de ocupar a ilha, vão tratar de ocupar as margens do Estreito de Hormuz, vão apenas fazer a teoria do man-man, da teoria do homem maluco, criar, intimidar. Epá, não é possível saber. E desse ponto de vista estamos naqueles momentos muito típicos do nevoeiro da guerra, não é? Portanto, nós não sabemos tudo o que já foi, de maneira nenhuma,
temos ideia daquilo que possa ou não ter sido destruído no Irão, do impacto que isso também possa ter sido, porque é um país gigantesco, e portanto, até que ponto é que as suas estruturas estão abaladas. Eu já tenho ouvido coisas muito, até ditas por iranianos que estão fora do Irão, que não são totalmente... a internet está cortada, portanto os contactos com o interior são muito reduzidos, as pessoas têm familiares, têm amigos, têm conhecidos no Irão. O que vem lá de dentro não é sempre a mesma coisa, portanto há um lado de nós não gostávamos do regime, mas também não gostamos dos ataques, e outros que é talvez isto dê para cair, outros que é vamos juntar-nos ao regime, quer dizer, tudo aquilo é um bocadinho contraditório. As manifestações que nós vemos não são significativas, porque naquele ambiente é fácil juntar pessoas numa praça, não é? Circunscrita, não é isso que é significativo. Temos já o Henrique Burnet. Sim. Portanto, vamos ver como é que isto acaba. Agora, há uma coisa, e agora até deixa para o Henrique Burnet, vamos ver no fim como é que disto tudo também sai a Europa. Porque a Europa até tem um interesse económico maior do que os Estados Unidos nesta guerra. Até se viu envolvida de forma, por causa de Chipre, por causa da Turquia, por causa da Turquia/NATO, de forma mais próxima, mas também ao mesmo tempo ficou muito evidente que não tem meios para nada, não é? Portanto, o caso inglês é muito britânico, que eles tinham lá um navio que ainda não chegou, ainda vai a caminho, é muito... Por isso é que os alemães têm razão, o que é que vamos aí fazer? Quer dizer, os alemães... Mas a história quando diz o que é que vamos aí fazer, os alemães têm ali uma coisa que é... Merz já foi mais crítico de Trump, mas as declarações mais críticas são dos Pistórios, que é social-democrata. Portanto, que não está na coligação, mas não é o coração da coligação. Portanto, há aqui... quer dizer, ainda ontem vinha também uma notícia na imprensa espanhola de que, apesar daquela do lado gongórico do Sánchez, tinham passado 4 ou 5 aviões pelas bases, já depois da guerra ter começado, e portanto havia aqui também tudo aquilo, às vezes havia um lado de folclore e um lado de só a parte da Europa merecia um programa.